queridos, hoje nós teremos o início da nossa unidade 2, capítulo 1, unidade 2, os limites e as fronteiras. Já observaram bem o planisfério, planeta Terra? Pois é, nós percebemos que nós temos os continentes com vários países. Cada país possui o seu território nacional. O que é o território nacional, professora? É o espaço onde vive um determinado povo. Para a geografia, o território é um espaço geográfico com seus limites definidos, ou natural ou artificial. A linha que separa esses territórios é chamada de limite. Então, como eu falei, pode ser natural, com rios, montanhas, ou pode ser um limite artificial, uma linha imaginária, uma placa, uma estrada, isso que são limites, ok? No Brasil, a rigor, dizemos que o limite é estabelecido entre os municípios. Limite entre os municípios, né? A divisa é determinada entre os 26 estados e o Distrito Federal. Já o limite entre municípios por exemplo, de Maricá e Itaboraí, no Rio de Janeiro. Esses são os limites, tá? A divisa já é determinada entre os 26 estados e o Distrito Federal. E a fronteira é determinada entre os países. Na maioria das vezes, as fronteiras políticas são determinadas por meio de acordo entre os países envolvidos. Porém, nem sempre são estabelecidas de maneira pacífica. As fronteiras existem para que seja possível identificar onde se inicia e termina um país, evitando, por exemplo, que exerça um domínio sobre o outro e acabe gerando, assim, conflitos, como guerras e até conflitos políticos. Um exemplo de limite muito famoso, né, entre Estados Unidos e México, que tem um muro, né, que os separa. Bom, em alguns países, né, exigem de seus visitantes um documento de identificação para autorizar, né, a entrada dessa pessoa. É emitido pelo consulado, é chamado de visto. Sem ele, as pessoas não podem passar no aeroporto e são enviadas de volta para o seu país de origem. Em alguns países, porém, não exigem vistos ou autorização prévia para a entrada de pessoas estrangeiras, o que, na minha opinião, é errado, né? Determinados acordos firmados entre os países acabam amenizando as exigências de visto de permanência e permanecem a circulação de pessoas, como na União Europeia, o Mercosul, tá? Mesmo assim, ocorrem incidentes diplomáticos entre os países, tais como os registros nos aeroportos da Europa, onde é comum o impedimento de entrada de pessoas do Brasil, inúmeros brasileiros que são deportados de volta para o Brasil. Bom, e algumas pessoas concordam, né, e outras discordam com a livre abertura das fronteiras de alguns países. As que concordam, eles afirmam que isso facilita o intercâmbio cultural, amplia as possibilidades da economia dos países envolvidos. Já as pessoas que discordam afirmam que facilita muito o tráfico de drogas e também de armas, ok? O Brasil faz fronteiras com muitos países, com exceção de Chile e Equador. Falei que o Brasil faz fronteiras com muitos países, eu estou falando em termos da América do Sul, com exceção de Chile e Equador. Bom, e no encontro dos rios, né, por exemplo, de Iguaçu e Paraná, é possível ver os limites entre Brasil, Argentina e também Paraguai, ok?